Saudações gremistas, Vitor Lapoli aqui para falar a respeito da vitória do Grêmio de hoje contra o Atlético Mineiro por 2-1. O Grêmio larga bem no Campeonato Brasileiro, pelo menos em termos de resultado, né? Por mais que o futebol não vencendo aquilo que a gente gostaria, aquilo que a gente espera do Grêmio, né? O Thiago Volpe hoje foi o herói, todo mundo botando os méritos na conta dele, e eu concordo. Mas, né, muitas vezes os caras lá da frente não fazem os gols. Então, mérito também para o Areço, fez a parte dele. Um centroavante que todo jogo faz um gol, pô, ele já fez o papel dele. Né? E o Edenilson, que foi a surpresa mais a questão de ser capitão, né, porque o pessoal já imaginava pelas informações que ele seria titular. O Edenilson faz um gol importante, né? E aí o Grêmio vence por 2-1. Não foi a partida dos sonhos, mas também não foi de todo ruim, já que o resultado ele veio, né? Estamos aí em reconstrução, e a gente tem que ter essa paciência, né? Quem me acompanha no Twitter sabe mais ou menos como é que eu penso esse atual momento do Grêmio. E a gente tem que entender que Monsalvo e Cristaldo eles não vivem em boa fase. Então não é porque esses jogadores são camisas 10, porque tem mais aquela característica para ocupar aquela faixa de campo, que eles devem jogar, né? Porque eu escutei muito a palavra carteiraço. Para mim, Monsalve e Cristaldo jogarem seriam um carteiraço, porque eles não vêm jogando nada. E o Grêmio já apresentou evolução no segundo jogo contra o Grenal, sem esses dois nomes. Né? E o Grêmio hoje consegue vencer. Tá? Então, para mim, seria um carteiraço. Né? O Renato, ano passado, foi extremamente criticado por manter o João Pedro Galvão. Né? Isso aí também era um carteiraço. O João Pedro Galvão teve uma ótima carreira, fez muitos gols na Europa, mas não estava jogando nada, então tinha que sair. Então, simples assim. Né? Não importa se teu salário é 500 mil, 600 mil, 700 mil, ou se tu é a joia colombiana, né? Se eu não estiver equivocado a respeito do Monsalve, ou se tu é o Edenilson, que está em fim de carreira, mas está entregando. Tá? Os números do Edenilson são melhores do que a soma dos números do Monsalve e do Cristaldo. Ah, mas estava jogando gauchão. Sim, o Monsalve e o Cristaldo estavam jogando gauchão também. Né? Era para os três isso aí. Né? E funcionou. Agora, não quer dizer que o Grêmio tem que jogar sempre assim, não quer dizer que o Grêmio não possa ter mais qualidade no meio de campo. Pode, mas com esses dois jogadores não vinha funcionando. Né? Espero eu que durante os próximos treinos esses jogadores comecem a desempenhar mais e também entendam que tem que ter uma contribuição defensiva maior, tá? Porque senão vai continuar tendo que jogar do jeito que está jogando, né? Então eu vejo, né? Inclusive eu estou gravando a segunda vez esse vídeo, talvez eu não já tenha falado sobre isso, mas eu acho que não, tá? Mas eu vou voltar por um outro ponto, que é o seguinte. Ah, mas então tu quer dizer que o Renato acertou contra o Fluminense de não jogar nenhum dos dois? Primeiro que não foi a mesma forma de jogar, né? Primeiro que não foi a mesma forma de jogar. Segundo que o Renato tem anos de clube, né? O que o Quinteiros tem esse ano, o Renato fez mais que o dobro em uma única temporada no sentido de tempo de casa. Né? Não necessariamente em resultados. Né? Claro que em 2010 sim, mas era um outro contexto, era um outro time, era um outro futebol, eram outros jogadores. Enfim, só que o Monsalve vinha bem. O Monsalve vinha entregando coisas que a gente precisava e se destacava como o melhor jogador de momento, o que não é o caso agora. Né? Então vamos torcer para que o Monsalve e o Cristaldo eles melhorem a ponto de jogarem e o time ter crescimento com eles em campo. Tá? Porra, aí vai ser nota 10, aí vai ser 100%. Até mandei lá um superchat lá pro
para o canal do Bagé, falando o seguinte, né, que a gente tem que ter mais boa vontade com Quinteiros e companhia, né, que é com alguns jogadores também. Foi uma vitória importante e que a gente tem que deixar alguns gostos pessoais de lado, né, porque é justamente este o ponto, né, o argumento que defende hoje o Monsalve e Cristaldo é gosto pessoal, é achar que obrigatoriamente há a necessidade de ter, né, esse jogador camisa 10. Tá? E essa levada, né, ela foi exatamente a levada que o Renato teve ano passado, referente ao João Pedro. O João Pedro jogava, não porque a gente precisa ter o camisa 9, mas o cara não entregava. Então a gente tem que, quem tem que entrar em campo não são os melhores tecnicamente, são os que vêm desempenhando naquele momento, que às vezes é uma questão física, tem N situações. Às vezes a pessoa está com problema, o jogador está com problema em casa, por isso não está conseguindo desempenhar, a gente não está lá no dia a dia, tá? Mas o que eu consigo ver e consigo analisar é que esses dois jogadores não vêm bem. Claro que eles precisam ser oportunizados, né? Merecem receber minutos em campo. Só que o Grêmio hoje não poderia dar essa oportunidade para eles. Porque se eles errassem, a gente tomaria o gol. E quem entrou, o que errou não foi suficiente para a gente perder a partida. Então, pô, vamos. Existe método, existe forma de jogar. Houve variações, sim, táticas e de nomes no Grêmio, mais nomes do que tática, mas né, se aquela salada não adianta, porque o Renato cansou de trocar de tática. Cada jogo era uma tática e isso não dava nem padrão e nem aumentava a qualidade do time. Tinha dia que dava certo, tinha dia que era noite, mas enfim, né? Estou aqui aberto a todo mundo que seja contra os meus posicionamentos, pode deixar aqui nos comentários, mas me deem argumentos que, né, que se sobressaiam aquelas coisas que eu estou falando aqui. Né? Ah, não, mas tem que jogar o 10, tá, mas isso aí garante alguma coisa? Né? Mas enfim, muito obrigado a você que teve paciência, que assistiu, que deixou o like, obrigado também quem comentou, se inscreveu no canal. Mais um vídeo aqui no Backstage Tricolor trazendo opinião para você, torcedor do Grêmio, assim como eu. Um abraço.